Vamos conversar hoje aqui no programa sobre os procedimentos para tratamento das doenças da coluna vertebral, as indicações, os mais comuns e também a recuperação, que as pessoas têm muitas dúvidas, e o Dr. Matheus Tomás está aqui para conversar conosco, responder as questões mais frequentes. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo de volta. Obrigado, Salatiel. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, hoje nós vamos conversar sobre os procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral e desmistificar isso. Primeiro, quais são as situações que se necessita de um procedimento, seja ele minimamente invasivo ou a cirurgia convencional? Bom, Salatiel, a gente sempre fala aqui no programa e no consultório também para os pacientes que tudo vai depender da evolução clínica. A maioria dos pacientes que tem dor lombar, ou dor na cervical, ou até mesmo hérnia de disco, a gente sempre vai tentar primeiro um tratamento conservador, que é aquele tratamento que envolve atividade física, uso de medicamentos, adequações na postura, no dia a dia e no trabalho. E tudo isso, na maioria dos casos, acaba resolvendo. Agora, quando o paciente tem algum sinal de alarme neurológico, como perda de força, perda de sensibilidade, ou mesmo aquele paciente que o tratamento conservador não funcionou, esse então é o paciente que será o candidato a realizar algum tipo de procedimento. E quais são os procedimentos mais comuns? Os mais comuns disparado aí na nossa estatística são principalmente as infiltrações, que nós também chamamos de bloqueios, e, em segundo lugar, as cirurgias minimamente invasivas. Esses são os campeões. Eu diria até que, em ordem de frequência, os bloqueios ou infiltrações são mais frequentes, porque eles têm ainda uma invasividade ainda menor, eles têm um risco ainda menor do que qualquer outro procedimento. Então, muitas vezes o paciente acaba tentando este primeiro, e aí sim, se não resolver, irá partir para um segundo momento, para uma cirurgia. Para quem está assistindo, doutor, explica o que é um bloqueio, como ele é feito e como é a recuperação desse procedimento. O procedimento de bloqueio, ele é bem simples, ele é realizado em ambiente do hospital. A gente costuma realizar uma sedação no paciente, sedação igual àquela que é feita nos procedimentos de endoscopia ou de colonoscopia, onde o paciente dorme, fica com oxigêniozinho no nariz, dormiu, a gente vai fazer o procedimento. A gente vai pegar várias cânulas, ou no nome mais coloquial aqui, várias agulhas, e a gente vai posicionar essas agulhas nas articulações e nos discos que estão alterados, e a gente vai injetar ali alguns medicamentos. No caso de medicina regenerativa, a gente injeta também um pouco de sangue da medula óssea do próprio paciente. Isso é curioso, porque esse sangue vai ter um caráter regenerativo naquelas articulações e discos. Então, é um procedimento que dura ali em torno de 20, 25 minutos, ele é bem rápido, os riscos desse procedimento são baixíssimos, porque é tudo feito com sedação, não tem nenhum tipo de corte, risco de sangramento, esse tipo de coisa, e ele é bem rápido. Então, procedimento bem seguro. E em seguida a pessoa já retorna para casa, já no dia seguinte pode fazer suas atividades normais? Exatamente, a gente espera somente 3 horas após o procedimento e a pessoa já está de alta, já pode ir para casa. Nossa expectativa é que naquele dia ela mantenha um pouquinho de repouso e a partir do dia seguinte ela vai seguir vida normal. Claro que a gente vai pedir para se afastar um pouquinho de atividade física e de pegar peso nos próximos 5 a 7 dias. Depois disso, é vida 100% normal. Doutor, agora, as cirurgias, que empregam tecnologia de última geração, né, minimamente invasiva, eh, também estão muito em alta nesse setor. Então fala um pouco para a gente quais são esses procedimentos, como são realizados e também sobre a recuperação. Perfeito. Você citou muito bem que esse tipo de procedimento está muito em alta, e isso não é à toa, Salatiel. As pessoas têm buscado cada vez mais realizar um procedimento que tenha baixo risco e uma recuperação mais rápida. Não seria diferente comigo ou com você. A gente precisa voltar ao nosso dia a dia o quanto antes. A cirurgia endoscópica de coluna, ela é realizada através de um corte pequenininho,
muitas vezes menor do que 1 centímetro. Aí a gente posiciona uma câmera lá dentro, essa câmera vai até a região que a hérnia está, e a gente vai cortar essa hérnia e retirá-la. Aquela parte do disco que ficou, a gente faz o que a gente chama de cauterização ou de coagulação. Eu diria para você que é semelhante à vulcanização de um pneu. Imagina que a hérnia é um pneu rompido, você precisa restabelecer aquela parede. E é isso que a gente faz: tira a hérnia e restabelece aquele disco. Depois disso, o paciente vai ficar ali no hospital durante o dia e, normalmente, se ela tiver alta, é no mesmo dia. Então, se o paciente operou às 8 da manhã, ele vai ter alta às 4 ou 5 da tarde, sem nenhum tipo de problema. A nossa expectativa é que o paciente possa caminhar, andar no mesmo dia do procedimento e, no dia seguinte, ele começa a fazer algumas atividades mais simples dentro de casa. Nos procedimentos cirúrgicos como esse, a gente normalmente pede um afastamento ali em torno de 10 dias do trabalho. Veja que não cai nem no INSS, porque 10 dias ainda está dentro daqueles 14 onde a pessoa não precisa dar entrada no INSS, o que é muito bom. Normalmente as pessoas, depois desses 10 dias, já conseguem retornar às suas atividades habituais e retirar os pontos. E aí, um adendo: são apenas 2 pontos que a pessoa precisa para realizar um tipo de cirurgia como esse. Então veja que a tecnologia avançou demais, né? Você retirar uma hérnia de disco com uma pequena incisão, apenas 2 pontos, e retornar ao trabalho com apenas 10 dias, é um grande avanço aí para a nossa área de coluna. Essas cirurgias, elas já se aplicam a todos os casos ou existe ainda algumas situações em que o método convencional, né, o tradicional, aquele mais conhecido, com excisão, ainda é utilizado? Sem dúvida. Existem algumas situações onde o método convencional, ou cirurgia aberta, por assim dizer, ela ainda é indicada, como, por exemplo, os casos de instabilidade, onde há um escorregamento de vértebras. Existem casos de acidentes com fraturas, onde há um grande desalinhamento. Isso também seria uma boa indicação para as cirurgias mais convencionais, tá certo? E em alguns casos, Salatiel, a própria questão econômica, porque alguns pacientes têm mais acesso as cirurgias convencionais, que são mais baratas, e claro, elas também vão resolver o problema daquele paciente, claro que com um pouco mais de risco, uma recuperação um pouco mais demorada, mas nós temos que dizer que também são cirurgias eficazes. E quando se faz em um hospital, eh, equipado, um profissional experiente, também não tem por que deixar de fazer, né, doutor? Vai resolver, tanto quanto a outra, obviamente, que acaba sendo um pouco mais desconfortável, mas pior é não tratar. Exatamente. E eu atendo pacientes como esses que você citou diariamente no consultório, muitas vezes estão sem convênio médico, com alguma dificuldade financeira, e eles têm algum contato que conseguem fazer essas cirurgias pelo SUS, por exemplo, e o meu aconselhamento é: se você tem confiança naquele profissional que está lá, faça, porque você vai resolver a sua situação, não vai ficar nesse aperto, passando dor, passando dificuldade de movimentação, e se você está sem acesso aos planos de saúde nesse momento, é algo que vai te ajudar sim, é uma opção que é válida e que você precisa tentar. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, estarei aqui sempre que for convidado. Muito obrigado. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.